Antes do acidente de Fukushima, 23% da matriz energética da Alemanha vinha de energia nuclear. Aí tivemos o acidente, a ideia deles de desativarem vários reatores, e eles anunciaram que eles querem fazer tudo isso, né, até 2022, como foi dito. Já está sendo feito. E até 2038 pretendem também acabar com o uso de carvão por lá. Hoje, a energia nuclear corresponde a cerca de 11,9%. Só que, nesse caminho, eles aumentaram muito a dependência do gás russo, por exemplo. 40%. Tá em 49%, pelo dado que eu tenho de 2020, da Agência Europeia de Cooperação quanto à parte de energia. Então, foi um negócio, foi um trade-off que não foi muito bom no final das contas, né? Porque ficaram muito mais na mão dos russos e no final na mão do Putin. E o que você falou é interessante, porque você citou o Hayek aqui, e a primeira vez que um convidado cita o Hayek não sou eu citando. É verdade. Eu gosto muito das ideias dele. E tem um outro cara também liberal que eu gosto muito, que é o Bastiat, o francês, que fala sobre o que se vê e o que não se vê. E o que se vê quando fala de energia nuclear, o pessoal lembrando na hora muito mais de Chernobyl, teve a série agora, né? Aqui no Brasil, aquele acidente com o Césio 137, que não tem nada a ver com uma usina nuclear em si, foi um equipamento utilizado para exames médicos. Não lembro agora se é uma máquina de tomografia. Uma bomba de tratamento médico de câncer. Que estava num ferro velho, o pessoal achou, desmontou, tinha um Césio lá, mas fica essa memória no estado lá de Goiás. Essa é das antigas, hein? Pois lá em 87. Você entregou a idade aí, hein? Não, eu sou de 88, mas isso é realmente significativo. Então, isso é o que se vê. O cara fala, nossa, energia nuclear... Não, vamos ficar longe, porque já teve acidente. Teve Fukushima agora, em 2011. Agora, o que não se vê é um monte de gente morrendo em baixa mina de carvão. Aí ninguém tá vendo isso, né? Ou pessoas com problemas respiratórios. Na China, por exemplo, o pessoal tá colocando isso como uma pauta realmente emergencial, porque a qualidade do ar nas cidades é horrível. Vai em Pequim, uma série de problemas. Exatamente. Então fica muito complicado. Então, o que eu queria saber, pegando essa pauta de energia nuclear agora, é o seguinte: a gente tinha um desenvolvimento, em 2011, muita gente fez como a Alemanha, começou a olhar com maus olhos para aquilo. Aqui no Brasil, tenho certeza que se o governo chegasse e falasse, vamos construir uma outra usina, todo mundo ia falar, não faz isso, porque vai matar pessoas, vai ter acidente. Só que agora o preço de combustíveis fósseis está subindo. Talvez suba até mais. E na hora que esses combustíveis ficam muito caros, cresce a atratividade para soluções que proporcionam um custo energético mais baixo. Energia nuclear estaria pronta para ser essa solução? Ela está pronta há bastante tempo. Eu digo o seguinte, não existe em nenhum país, e não existirá, uma matriz energética que você só tem uma fonte de energia. Você tem que diversificar ao máximo, porque por razões umas ou outras, até pelo custo. O urânio, 10, 12 anos atrás, estava em torno de um preço de $20 a libra. Então, depois do acidente de Fukushima, também ficou em torno disso. O ano passado chegou a $45 a libra e agora já está 54. E tem dois mercados, né? O mercado de longo prazo, que já teve um preço histórico em torno de $92, e de spot $160. Então, se houver uma corrida aí, pode ser que tenha um desabastecimento em termos de urânio para tocar novas usinas. Hoje o planejamento é o seguinte, tem 445 usinas e 54 em construção. Aonde que estão as em construção? Em construção, basicamente na Ásia, principalmente. Ásia. Mas os Estados Unidos já está voltando, está com 4, 5 usinas em construção. A Europa, a França nem se fala, porque ela depende fortemente da energia nuclear. E a concentração maior é na Ásia. A China tem esse problema que você disse, da questão do uso maciço do carvão, e ela está refazendo a sua matriz energética. Ela tem uma previsão de, nos próximos 30 anos, botar mais 150 reatores nucleares. 150 só na China? Só na China. A China sempre com os números exagerados. Foi anunciado isso agora, na última reunião do clima, como uma alternativa à questão da emissão dos gases do efeito. A tecnologia nuclear, ela pode resolver vários problemas. Um deles é o problema do armazenamento da energia. Sim. As fontes que eu entendo que são ambientalmente mais adequadas, a solar e a eólica, elas têm um problema do armazenamento. Sim. Porque tem épocas do dia que não gera. Ou seja, de noite, quando não tem sol, não vai gerar. Não estoca vento. Não estoca vento por aí. Não, apesar de, né? A gente tentou. A gente tentou. Mas o problema,
aquela foi uma frase muito infeliz, cá entre nós. Tem que falar. Tem horas que a gente fale tem aí para o pessoal saber, para quem não tem sabe. horas que tem que ficar sem falar as coisas. Mas voltando lá. Podia dar um belo filme, professor, porque tem aquele filme O Menino que Descobriu o Vento. O Vento, né? Podia ter a menina que descobriu os tocados de vento, mas não teve, né? Como foi que ela falou? Mas eu vejo hoje, por exemplo, na tecnologia nuclear, essas baterias de celular, 3, 4 anos. Tem que depois jogar fora o aparelho todo. Já tem bateria mesmo, para 85 anos, usando decaimento. Por que não colocaram no meu iPhone ainda isso, gente? Eles não querem. Não vale querem, muito a porque pena. senão tem que trocar, mercado, né? vai ter que verdade, trocar, né? faz sentido. Aí imagina uma calça que dure 10 anos. Não tem, isso aí não move a economia. E é bom que seja assim, porque aí a gente tem que gerar mais energia. Meu marido tem Então, uma blusa de 7 anos. 13? Mas é muito mais por minha vontade do que pela blusa. Já não tá mais cheio de adequado. Sim, mas tem uma relação afetiva com a blusa, né? Então, ela tem um valor que não se discute a questão econômica da blusa. Mas a tecnologia pode ser largamente usada, não especificamente para a geração de energia. Em outras, como já citei aí, na indústria, na saúde, na medicina nuclear, tem inúmeras aplicações. Agora, nós temos um problema. O mundo está a caminho de uma outra transformação. Eu acho que cada país vai ter que ter mais capacidade no desenvolvimento autônomo da tecnologia. Acho que o mundo vai se fechar de novo. Isso é um risco que nós temos. E com isso se perde transferência de tecnologia, menos trocas, conhecimento, as trocas, que você sabe que isso é importante no desenvolvimento da humanidade. Como o Hayek dizia, o conhecimento está disperso pela sociedade. Né? Exato. No momento que você... aquela frase dele, né? Não, essa frase é do Friedman. Ninguém na sociedade tem o conhecimento para fazer um lápis. Essa frase do Friedman é maravilhosa, né, cara? Então, nós vamos ter que pensar nisso. E aí, como país. E isso abre uma janela de oportunidade. Não só na questão da tecnologia nuclear, como em outras áreas. Na área agrícola, o Brasil, a questão dos fertilizantes. O Brasil tem uma característica importante. Ele responde hoje por 25% do abastecimento mundial de alimentos. A previsão é que em 2045 seja 40%. Então, é um gigante. Sim. Mas é um gigante com pés de barro, porque a gente importa os componentes dos fertilizantes. Uhum. Então, nós não temos a forma de manter a nossa produção em larga escala, evidentemente, porque não temos fertilizante. A gente tem que pensar nessa produção dos insumos e depois também na fabricação. Isso tem tecnologia que você pode, na hora da produção, reduzir os impactos, porque isso tem impacto. Mexer com coisa da natureza resolve um problema e cria um outro. Então, acho que nós, e aí como país, a gente tem que pensar nas alternativas. A questão espacial. Eu acho que o Brasil tem que pensar firmemente. Não tem uma tecnologia em termos de lançamento de satélites, de lançamento de equipamentos para o espaço, a questão hoje da mobilidade e o controle. E são coisas que precisa ter conhecimento, principalmente isso dentro da geração e na formação de recursos humanos. Tem que ter a tecnologia e tem que ter energia. Eu queria fazer um ponto sobre a energia nuclear, até para a pessoa que está escutando. Eu acho que é o ponto talvez mais importante sobre a palavra energia, tá? Ou sobre geração de energia. Quando as pessoas falam assim, tal país, tantos por cento da matriz energética é nuclear. É importante que a gente está falando o seguinte, a gente está falando só de 17% da energia toda utilizada. Então, se a França fosse 100% nuclear, só 17% da energia da França seria nuclear. Os outros 83% que a gente usa não é a matriz energética. E é basicamente aí combustível fóssil, é basicamente petróleo e outras coisas mais. Até porque é importante falar o seguinte, quando a gente pensa na matriz energética inteira, a gente não está fazendo transição nenhuma até o dia de hoje. Até o dia 5 de maio de 2022, a gente não fez nenhuma transição energética. Tudo que a gente fez foi colocar mais energia para trabalhar e parte dela é eólica e solar. Tá? Então, manteve toda a base antiga e botou mais. E botou mais. Mas, na verdade, na margem, o que a gente coloca, na margem, o que entra mais, 80% ainda é fóssil. Tá? Então, não tem transição energética. Tem mais fontes de energia. Só para ter uma ideia, a gente ainda queima a mesma quantidade de madeira nos Estados Unidos
que é biomassa, que a gente queimava na Guerra Civil Americana no século XIX. A gente nunca substituiu a Nossa. madeira. A gente simplesmente bota outras fontes de energia em cima. Sim. Por que isso é importante? Porque se a gente pensa que a gente vai sair do fóssil, que a gente tem que sair, tá? A gente tem que sair da emissão de carbono, nível de emissão de carbono atual. E a gente vai para nuclear, por exemplo, que é uma energia limpa de carbono, o desafio é gigantesco, porque se você pensar que vamos fazer 100% da matriz energética nuclear, você só resolveu 17% do problema. Os outros 83%, Sim. a gente tem que fazer um nuclear diferente, pode ser por hidrogênio, por exemplo, a produção em de que você hidrogênio. possa transferir ou manusear ou locomover essa energia nuclear, né? Por exemplo, para outras fontes, por exemplo, para a indústria, para automóvel, para navios, para aviões, para coisas do gênero, em que você possa sair do fóssil. Então, o tamanho do desafio é inimaginável. Quando a gente fala assim, vamos para o Brasil. Brasil, acho que 80% é hidrelétrica, mais ou menos. Caiu, né? Já foi 70 alguma coisa hidrelétrica. Então, Aí eu vou dizer o seguinte, eu vou botar o resto nuclear. Tá ok, daí eu botei 70 hidrelétrica, 30 nuclear. Vamos supor que essa é a solução Sim. para não emitir carbono no Brasil na energia elétrica. geração de eletricidade. Ainda tem 83%. Transporte. Transporte, indústria, cimento, que emite carbono pra caramba, tá? Só para dar um dado para vocês. Se eu pegar todos os carros de passeio do mundo, todos, botei todos eles Tesla hoje, de passeio, tá? Quantos por cento do carbono você acha que eu retiro da atmosfera? Olha, eu acho que é pouco porque Da emissão. outro dia eu tava falando com a Malu que os 17 maiores navios do mundo emitem mais poluentes do que toda a frota de carro Eu vou te mundial. dar um número. Sobre isso tem uma coisa. O Bill Gates... É 8%. 8%? 8%. Você viu isso na pandemia. Na pandemia você viu, inclusive, o ambiente se recuperar um pouco, mas não numa escala... Na China eles mostraram a diferença da atmosfera. E falando em relação ao uso de combustível fóssil para transporte, né? A parte de marinha mercante é uma coisa absurda o quanto emite Quanto de gás gasta. de efeito. E o Bill Gates, que de bobo não tem nada, ele criou uma empresa para fazer um reator nuclear modular. Tem até no Que documentário dele na Netflix. mostrando. Não sei se eu não vi. Não Que vi, leva mas dentro do navio? para botar. Ele quer botar toda a frota mercante do Reino Unido com esse reator nuclear para fazer propulsão naval. No documentário dele não falava de frota de navio, mas mostrou Não, mas que ele é um grande fã de energia nuclear, né? E ele estava incentivando pesquisas nessa ele tem área. uma empresa para isso. Ele vai fazer Não um sabia dessa reatorzinho para botar. E o deslocamento ser feito sem emissão de gases de efeito estufa. É uma forma, isso é uma Sim. O navio tecnologia. é fantástico. O problema da energia nuclear é Se que explodir, tá no meio do oceano. não, mas isso daí ele seguro, faz- esse reator nuclear é muito seguro. Não, eu sei, eu tô Você tem brincando. submarinos nucleares hoje. Há bastante tempo Há muito já. tempo. E quer dizer, isso não é um problema assim crítico em termos de segurança. O problema da energia nuclear é que ela tem um pecado capital. Ela começou com aquela história do imaginário popular. Bomba nuclear. Bomba nuclear. Sim. Hiroshima e Nagasaki. Isso é que nem chiclete no sapato. Não sai fácil. Demora um tempo para sair. Muito bom. Não tem jeito. Então, isso junta com os acidentes nucleares, mesmo em número pequeno, mas faz a imagem da destruição. Mas ela, como já disse, ela tem uma aplicação em diversos setores que é socialmente aceita. E a questão da geração de energia passará a ser também socialmente aceita quando a gente observar que precisa de energia. Porque, apesar de todos os problemas que todas as fontes têm, o maior problema é não ter energia. Com certeza. Com certeza. Aqui Até no Brasil- O mundo tem uma... Deixa eu só comentar esse ponto dele, que Por é favor. importante. O mundo, na verdade, passou por 2 processos nos últimos 20 anos em que salvaram a gente, tá? Dessa dependência energética ou da falta de energia. Um deles foi a vontade da China de queimar carvão. A China queimou uma quantidade bárbara de carvão, ela queima equivalente mais ou menos a uns 35 milhões de barris de petróleo por dia de carvão, tá? Então, ela salvou o mundo, sendo a fábrica do mundo, mas ela queimou o carvão para isso acontecer. Então, o mundo se beneficiou disso. O pessoal E o pergunta, cadê a inflação durante esses anos com o chinês ainda tudo Com os baratíssimo? chineses, tudo baratinho. E o segundo, na verdade, foi o petróleo de xisto dos Estados Unidos, que deu a segunda boost energética. Por que a gente não teve inflação em 20 anos? O mundo você pode fazer MMT, pode fazer QE, pode botar juro negativo e não aparecer inflação. Meu amigo, você bota 3 bilhões de chineses e indianos.
Você queima carvão a custo barato. Você acha petróleo nos Estados Unidos que você não esperava achar. Você tem energia abundante, você tem mão de obra abundante. De onde vem? A inflação não aparece. Agora, começou produção de xisto nos Estados Unidos, não cresce mais. Não cresce porque tem um custo ambiental altíssimo. Tem estados que proibiram a produção de xisto dentro do... E o chinês não quer mais queimar carvão. Bom, o chinês pronto. agora está querendo fazer nuclear. O chinês que não é bobo, o chinês que é um cara esperto, ele disse assim, eu vou botar minha matriz nuclear. E é o principal país de desenvolvimento de energia nuclear no momento. Não tem mais carvão chinês, não tem mais xisto nos Estados Unidos, não tem mais chinês novo entrando na economia. O que aconteceu? O mundo explodiu de inflação. Entendeu? Não é um acaso. É o baixear. Também. É o baixear, o que você vê e o que você não vê. Exatamente. Entendeu? Saiu a mão de obra excessiva, o desemprego nos Estados Unidos ficou baixinho, né? Acabou o petróleo adicional, né? E isso eu gostaria de tocar muito esse ponto, tá? Antes de você fazer a tua pergunta, eu gostaria de tocar muito nesse ponto. O que você vê, o que você não vê, de Frederic Bastiat. Quem não estuda Bastiat deveria estudar, porque o que você vê é o ativista indo dizer assim, nós temos que tirar carbono a qualquer custo. O que esse ativista não sabe são os custos do que você não vê do outro lado. Sim. Tá? E os riscos que você pode estar correndo. Porque qualquer humano de sociedade, ela tem que medir os riscos dos dois lados. Tá? O risco, na verdade, eu acho que a engenhosidade humana vai tirar esse carbono, e minha concepção, esse carbono vai sair não porque a gente vai para eólico solar, a gente vai aprender a tirar esse carbono da atmosfera, vai ser a solução final, a custo razoável. A gente já sabe fazer isso, tá? Só que mas tem um custo elevado. Eu ia perguntar, inclusive, voltando à sua fala lá anterior, que de vez em quando a gente compra alguma coisa no aplicativo, daí eles mandam assim, já compensamos o seu carbono? Não sei se vocês já viram isso. Já. Compensaram como, gente? Eu queria entender isso. Como que eles estão compensando o meu carbono? Ou estão plantando árvore ou estão pagando multa. Alguma coisa eles estão fazendo. Não tem alternativa. Seu pedido está sendo preparado e já compensamos o seu carbono. Isso é uma coisa extremamente... Transporte, tudo isso aqui que a gente bebe aqui, é uma água. Tá? Só imagina o quanto trazer da fábrica até aqui, Sim. o quanto você não emite de gases do efeito Tipo assim, igual E é você exatamente comprar o carro híbrido, entendeu? Mas esse é o problema. Você tem que gerar energia Para fazer o carro. para ter eletricidade para carregar o carro. Não tem como. Isso é outra coisa. Vai mudar. Não, vai aumentar. Você vai precisar botar mais fontes para compensar a saída da gasolina, do petróleo. Pode ser que você use também gás natural ou use óleo combustível para gerar essa mesma eletricidade. Você só está mudando a forma, mas não está mudando a essência da fonte.